Jesus havia dito que seria preciso lembrar as coisas que ele disse e o homem não soube entender, que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Boa noite a todos, os presentes, amigos encarnados e desencarnados. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Convido vocês a fecharem um pouco seus olhos, acalmar um pouco os pensamentos, o coração, que às vezes chega aqui aflito, necessitado de uma palavra, de um carinho, de uma atenção. Vamos imaginar uma luz branca tomando conta de todo o nosso espaço, nos acalmando, nos trazendo paz, trazendo o consolo que precisamos no dia de hoje. Vamos abrir os nossos corações e os nossos pensamentos, para que as palavras que forem ditas hoje cheguem até o nosso coração, que respondam às nossas perguntas, os nossos questionamentos, que o nosso anjo da guarda se faça presente, que os amigos espirituais que estão aqui presentes nos auxiliando formem uma enorme campo, uma luz nos protegendo, que Jesus se faça presente ao lado de cada um, que possamos no dia de hoje ficarmos um pouquinho melhor do que somos, do que chegamos. E eu convido a todos para abrir essa noite, fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixa cair nas tentações do mundo e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Nós vamos falar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo e vai falar que os últimos são os primeiros. Como que a doutrina espírita nos explica isso, como ela amplia os nossos horizontes, como ela nos mostra realmente o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós estamos indo. Então, quando nós temos essa segurança de saber de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e o que nos espera no futuro, fica mais fácil caminhar. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, pergunta sobre quem é o guia e modelo da humanidade. Interessante. Guia e modelo da humanidade. Jesus. É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, é a questão 625. Vede Jesus. Não falou vede Cristo. Não falou vede Jesus Cristo. Falou vede Jesus. Um homem, um ser humano, com esse nome de Jesus. Ele não era uma placa de trânsito, ele não indicava um caminho, ele fazia o caminho. Então a diferença entre um guia e uma placa de trânsito é isso. A placa de trânsito simplesmente ela mostra um caminho. O guia vai na frente, ele já conhece o caminho, ele sabe todas as curvas, todos os perigos, todos os tropeços que podem existir no caminho. Então, quando fala Jesus, guia e modelo da humanidade, é porque é alguém que já foi na frente, é alguém que já conhece os pormenores, os detalhes, conhece milimetricamente o caminho que nós estamos percorrendo. Então, quando se fala o Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: é o único livro que não evolui. Todos os livros evoluem. O único livro que não evolui é o Evangelho, porque quem evolui somos nós. É um código moral universal. Ele é escrito de formas diferentes, claro, sem dúvida, mas a essência do Evangelho é a mesma aqui e nos mundos superiores. É o mesmo Evangelho, são as mesmas lições de Jesus, só que entendidas e compreendidas de uma outra forma. Então, ele não evolui, o livro não evolui. Quem evolui somos nós. É o único livro que não evolui. E quando nós falamos da Bíblia, a Bíblia e os Evangelhos, eles podem ser divididos em 5 partes. Mas uma ficou inatacável, intocável, desde aquela época. É uma que serve como base para todas as religiões, todas as filosofias espiritualistas. É a questão moral. As outras 4 partes, cada qual foi se adequando, cada qual foi traduzindo, cada qual foi modificando de acordo com seus interesses, de acordo com a sua cultura, de acordo com aquilo que estava vivendo. Mas uma dessas partes não modificou. Continua sendo a mesma. Muda-se a forma de escrita, sim, claro, mas a essência não muda. É justamente a moral do Cristo. Então existe uma mesa de consenso. A mesa de consenso é a moral do Cristo. Então Jesus foi, é e sempre será o maior psicoterapeuta que já existiu. Foi, é e sempre será. Por mais que as ciências psíquicas evoluam no século XX, elas estão indo de encontro aos mesmos ensinamentos. Aos mesmos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Agora, de uma forma mais científica, de uma forma onde todas as ciências começam a perceber que aquele ser humano, Jesus, frente a todas aquelas dificuldades, muito maiores das quais nós enfrentamos, conseguia ter uma postura diferente. Ele não sentia dor? Sentia sim, sem dúvida. Pois vede Jesus, um ser humano, passando por todas aquelas situações e mesmo assim, não condenando, não julgando, não acusando, falava de fé, falava de um pai de amor. Então Jesus ainda é um desconhecido. Ainda é um desconhecido nesse sentido. Hoje nós estamos tirando Jesus desse ícone religioso e trazendo para a ciência. Para a ciência. Porque é alguém para caminhar lado a lado, não é alguém distante.
Não é alguém distante, como as religiões muitas vezes colocam, em algo muito distante. É como colocar um Deus em um patamar intransponível, em um enigma insolúvel. Aí alguém chega e fala assim, e precisa amá-lo com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Como? Se ele está tão longe. Então é necessário trazer para perto. Então Jesus é alguém que está perto de nós. É alguém que nasceu como nós, que viveu como nós, mas nos deu exemplo. Como viver em paz conosco mesmo. Não exatamente como viver em paz com o mundo, porque o mundo sempre esteve em guerra. Um mundo de provas e expiações sempre esteve em guerra. Então o problema não são as guerras exteriores. A pior guerra é aquela que nós enfrentamos dentro de nós. Então Jesus, os seus ensinamentos, nos ensinam a enfrentar as guerras que nós travamos dentro de nós. Então o Evangelho segundo o Espiritismo traz exatamente essa quinta parte, a moral do Cristo, onde todas as religiões, todas as filosofias espiritualistas podem se debruçar para estudar qualquer ponto. Por exemplo, afabilidade e doçura. Veja, isso não tem rótulo. Afabilidade e doçura, perdão, não tem rótulo. Então não é um evangelho espírita. Não é um evangelho universal. É um código universal de conduta para todos nós. A gente acaba fazendo uma analogia para ficar mais fácil para o nosso entendimento. Vocês imaginem que a doutrina espírita fosse representada por um corpo humano. Vai ficar mais fácil, fica mais visível. A filosofia significa o quê? A mobilidade. São os braços e pernas de um corpo humano. Então, o corpo humano, para se movimentar, ele precisa de braços e pernas. A mobilidade vem da filosofia. Por isso que ela começa sendo uma filosofia ancorada na ciência com consequências morais. Então, as consequências morais é o terceiro aspecto. Primeiro, a filosofia, de você perguntar, de você questionar, de você querer saber. Então, são 1019 questões. Eu diria assim, uma mais 1018, porque as 1018 é consequência da primeira, quando se pergunta que é Deus. Então, as 1018, de alguma forma, estão respondendo a primeira pergunta por ângulos diferentes, por prismas diferentes. Por isso que ele já começou, que é Deus, na primeira. Então, é a filosofia. Então, é uma filosofia ancorada na ciência, com consequências morais. Esse é um conceito de doutrina espírita. Então, a filosofia significa o quê? A mobilidade, os braços e pernas de um corpo humano. Mas o que seria de um corpo humano se ele tivesse braços e pernas fortes, se ele tivesse mobilidade, se ele não tivesse direção, se ele não soubesse para que lado ele fosse? Olha, interessante, imagina um corpo humano que pode ir para qualquer lugar, mas não sabe para que lugar que ele vai. Então o segundo aspecto é a ciência, é o cérebro, aonde vai dar a direção, vai para a direita, vai para a esquerda. Então quem vai dar a direção não são os braços e as pernas, é a inteligência, que vai decidir o melhor caminho. Então a parte científica da doutrina espírita é exatamente o cérebro de um corpo humano. É aquilo que dá a direção, é aquilo que toma decisões, é aquilo que avalia. Mas o que seria de um corpo humano se nós tivéssemos mobilidade, se tivéssemos direção, mas se nós não tivéssemos sentimento? Então o coração significa o terceiro aspecto. Aí sim, você tem mobilidade, você tem inteligência e você tem sentimento. Você faz pensando em ética. Mas o que é ética? É a moral aplicada. Ética nada mais é do que a moral aplicada. Então, à medida que você entende o Evangelho, nessa quinta parte, que fala sobre ética, fala sobre moral, nos dá lições de como bem viver dentro de nós, como vencer essa guerra dentro de nós, como pacificar os nossos corações. Primeiro nós temos que pacificar os nossos corações. Muitas vezes nós queremos pacificar o mundo, sendo que vivemos em guerra dentro de nós. Então o Evangelho é para nós, é essencialmente para nós. Quando você olha, você analisa, você reflete e você tenta colocar em prática. Aí vem aquela frase: fé inabalável
só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Fé é uma coisa, crença é outra. Primeira coisa, a gente tem que saber dividir essas duas coisas. O mundo está cheio de crenças e muito pouca fé. Ok? Então, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Essa é uma das máximas de Allan Kardec. Então, essa frase é de Allan Kardec. Mas não está falando de crença, ele está falando de fé. Fé é um impulso imanente. Fé é algo que nós temos, que é uma certeza, que é um envolvimento, não é cega, não é simplesmente creio porque creio, mas creio porque sei porque estudo, porque pesquiso, porque questiono, não tenho medo de perguntar, não preciso ter medo de perguntar, as respostas existem, todas as respostas existem. E olha que interessante, agora eu vou fazer uma outra analogia. Imagine que nós estivéssemos na frente de um lago enorme, que nós não víssemos o fim do lago, de tão grande que ele fosse. Esse lago chama-se sabedoria, conhecimento. E quem guarda esse lago, quem protege esse lago, são anjos que protegem. E os anjos falam assim para a gente: está à sua disposição. Pode entrar e pegar quanto você quiser dessa sabedoria, desse conhecimento. Quanto que você quiser. Mas quem define o tamanho do recipiente é você. Se você vai com uma xicrinha de café, ou você vai com um balde, ou com uma caixa d'água. Então depende de você saber o quanto você quer saber. O quanto você quer questionar, o quanto você quer assimilar daquele conhecimento. Então essa decisão é nossa. O lago está na nossa frente, significa que todas as informações estão na nossa frente, mas precisa saber qual é o tamanho do recipiente que nós definimos. Na quantidade que você quiser. Assim o Evangelho de Jesus. É um lago imenso, de água cristalinas, está à nossa disposição. Eu só preciso saber qual é o tamanho do meu recipiente. Se eu vou com uma xicrinha, ou se eu vou com uma caixa d'água de 10 mil litros. É uma decisão minha, não é uma decisão de ninguém. Até onde eu quero chegar? Eu quero ficar só com a xicrinha? Ou eu quero me aprofundar muito mais? Então o Evangelho é exatamente esse lago de sabedoria, de conhecimento, acessível a todos. A todos. Porém, eu tenho que abrir meu coração. Eu tenho que abrir as portas da humildade. Quanto mais humilde eu for, maior é o meu recipiente. Quanto mais orgulhoso, mais prepotente, mais arrogante, menor é o meu recipiente. Então essa é a relação. Então o universo se abre para as pessoas que são humildes. E se fecha para as pessoas que são orgulhosas. Porque o orgulhoso já é autossuficiente, ele já sabe tudo. O humilde quer sempre aprender um pouco mais. Essa é a primeira diferença. O orgulhoso se basta, o humilde não. Aonde ele estiver, ele está querendo aprender alguma coisa. Interessante isso. Interessante. Então o Evangelho é exatamente isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o quê? Um Evangelho espírita? Não existe Evangelho espírita. O Espiritismo estuda a fundo o Evangelho, com base na filosofia, com base na ciência, nos dá uma fé raciocinada, não racionalizada, onde você reflete, onde você pensa, onde você entende o porquê e as razões, mas dentro de você. Você para de querer consertar o mundo e começa a consertar você. Você começa a parar de querer modificar as pessoas e entende que a única possibilidade de modificação é sua, com você. Com você. Então os nossos olhos enxergam aquilo que o nosso coração está cheio. Eu posso enxergar o mundo de forma bastante distorcida, como eu posso enxergar o mundo de forma bastante equilibrada. Existem problemas? Sim, existem. Estamos num planeta de provas e expiações. Existem injustiças? Existem. Mas não existem injustiçados. Primeira coisa é saber que existem injustiças, mas não existem injustiçados. Fazemos parte desse caldeirão chamado provas e expiações. Lições essenciais para todos nós. As lições se repetem porque nós ainda não estamos conseguindo assimilar, aprender.
E depois que a gente conseguir aprender e assimilar e agregar esse valor, elas continuam se repetindo. Só que a sua postura passa a ser diferente. Você começa a enxergar de forma diferente, sentir de forma diferente. Então o Evangelho é essa sustentação, é essa base que todos nós estamos precisando. Hoje, infelizmente, isso é uma realidade, 90% das religiões do mundo são religiões tribais. Tribo, é exatamente isso que eu quis dizer. Tribais. Como é que eu sei que elas são tribais? Porque é o meu Evangelho, é o meu Deus, é a minha Escritura. Quem não estiver dentro dessa tribo vai para o inferno. No mínimo. Não é assim que a gente vê por aí? Isso é uma tribo. Isso já acontecia 10, 15, 20 mil anos atrás. Existiam tribos que se pintavam de azul. Tudo que era fora do azul era inimigo. As religiões, em pleno século XXI, pensam da mesma forma. Então o Evangelho é algo universal, onde é uma mesa de consenso para todos sentarem e conversarem. Por isso que é inatacável. Porque você vai falar de amor, de justiça, de caridade, de tolerância, de perdão, de paciência. Veja, isso é essência. Isso é a essência do Evangelho. É isso que nós precisamos. Se fala muito em felicidade. Só que nós esquecemos que não existe o contrário de felicidade. Alguém pode ter pensado, infelicidade. Não, o in na frente, o in é um prefixo de negação. Você está negando ser feliz. Infelicidade. Então não existe o contrário da palavra felicidade. Como não existe o contrário da palavra vida. Porque o contrário de morte é nascimento. O contrário de nascimento é morte. Mas não existe o contrário de vida. Como não existe o contrário de felicidade. Então o Evangelho é a base da nossa felicidade. Nós já somos felizes. Nós nascemos para sermos felizes. Nós não sabemos o que é felicidade. Então a felicidade já está dentro de nós. Então o Evangelho é aquela sustentação que todos nós precisamos. Todos precisamos. O mundo todo precisa. Não exatamente de uma religião. Não exatamente. Mas precisamos de um Evangelho. Precisamos ser pessoas espiritualizadas. O que se busca hoje é espiritualidade. No livro Nosso Lar, Emmanuel, bem no prefácio, ele diz o seguinte: precisamos de espiritualismo e espiritismo. Está no prefácio do livro Nosso Lar. Mas precisamos muito mais de espiritualidade. Olha, interessante isso. Espiritualidade é um jeito de ser. É um jeito otimista de ser. É um jeito alegre de ser. É uma pessoa que tem seus altos e baixos, claro, como todo ser humano tem, mas é uma pessoa que sempre encontra um valor maior. Sempre encontra um benefício. Sempre encontra uma razão. Sempre busca um aprendizado. Isso é felicidade. A felicidade está exatamente aí. A neurociência do século XXI, na última década, já nos disse que o que faz um ser humano feliz é a neurociência, não é a religião. Estou falando da neurociência. Aprender. Aprender algo novo faz um ser humano feliz. Dá uma sensação de felicidade. Olha, interessante. Aprender algo novo. Algo que não sei fazer isso. Aí você se esforça, você se dedica, você vai atrás, daqui a pouco você sabe fazer aquilo. Olha o universo se abrindo. Isso nos traz felicidade. Então o aprender é a primeira razão da felicidade. A segunda, isso é a neurociência que está falando. Superar. Se auto-superar. Não é superar os outros, é superar a si mesmo. Superar, ir além dos nossos limites. Às vezes à custa de lágrimas, de sofrimento, de dor, de sacrifícios, mas quando você se supera, você sente felicidade. Então olhe onde Deus colocou a felicidade. No aprendizado e na autossuperação. E o Evangelho nos ajuda. O Evangelho nos dá a base para que a gente possa realmente ser feliz, encarnados num planeta de provas e expiações. Num planeta moralmente atrasado. Sabemos que é um planeta moralmente atrasado. Intelectualmente falando, ou tecnologicamente falando, nós estamos no século XXI. Moralmente falando, estamos na Idade Média. A diferença está aí. 600 anos. 600 anos. Então, intelectualmente, estamos bem no século XXI, sem dúvida.
Moralmente, estamos na Idade Média. Os nossos hábitos, os nossos costumes, as nossas reações traduzem muito da Idade Média, que ainda existe dentro de nós. Do amar de forma possessiva, de cobrar de forma agressiva, de querer as coisas milimetricamente do nosso jeito. Só que os caminhos de Deus são insondáveis. Deus é imprevisível. Veja, Deus é imprevisível. Os caminhos de Deus são insondáveis. E Jesus não é uma placa de trânsito, é um guia que já caminhou, que conhece o caminho. E modelo do que nós podemos ser, mesmo nessa condição. E aí se fala, tá, mas eu já estou no século 21, já estou no novo milênio. Há 6.000 anos atrás, 4.000 anos antes de Cristo, houve o primeiro degredo. Vamos explicar isso melhor para vocês. De tempos em tempos, acontece algo chamado imigração e emigração de espíritos. Espíritos que saem, espíritos que chegam. Ok? Então, em torno de 4.000 anos antes de Cristo, houve a primeira saída de espíritos. Primeira saída. Espíritos que já tinham evoluído, espíritos que já tinham mudado de fase, subido o degrau, não precisava mais ficar no planeta de provas e expiações, 4.000 anos antes de Cristo. Aí nós vamos lá na tradição judaica, eles têm uma palavrinha que eles falam assim, é a era do Sabat. O que é o Sabat dentro da tradição judaica? Sabat significa 6 mais 1. O dia da semana tem 7 dias. Então, dentro da tradição judaica, você trabalha 6 dias e no 7º dia, no caso deles sábado, né? Eles contam dessa forma, eles não trabalham materialmente falando, mas eles se dedicam à espiritualidade, à religião, às suas tradições espirituais. Então, durante 6 dias, eles trabalham. No 7º dia, eles se dedicam somente às questões espirituais. Isso chama-se Sabat. Olha, interessante isso. Na questão 59 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde começa o primeiro homem? O primeiro homem. Só que Adão não é um homem, é uma humanidade. A palavra Adão vem de Hadam, que significa humanidade. Como Eva não era uma mulher, significa vida, uma humanidade vivente. Uma humanidade vivente, que estava vivendo naquela época. Então o primeiro degredo começa exatamente há 4.000 anos antes de Cristo. Então uma leva vai, outra leva continua. A rapa do tacho. Ok? Aquilo que não tinha sido aprendido tem mais uma fase. Só que, se nós traduzimos 7 dias, e lá nas Escrituras Sagradas diz assim: 1000 dias para nós é um dia para Deus. Olha, interessante isso. É um simbolismo isso. Então, o que nós chamamos 1000 dias é um dia para Deus. Então, se são 7 dias, para Deus são 7.000 anos. 7.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo. Humanidade, Adão. Uma nova fase. Um novo ciclo. Se começa pela raça adâmica. Então nós somos provenientes da raça adâmica. 4.000 antes de Cristo. Se já fazem 2.000 anos que Cristo esteve conosco, já foram 6.000 anos. Raciocinem comigo. Viramos o milênio. Estamos no Sabat. No 7º dia. 1000 anos. O que significa isso? Durante 6.000 anos nós trabalhamos, nós nos envolvemos com a matéria, nós evoluímos, nós crescemos. Agora, esse milênio que nós começamos, estamos no ano 19 desse milênio, no primeiro século do último milênio, estamos no Sabat. É hora do ser humano se desligar um pouco das coisas materiais e começar a focar as coisas do Espírito, para que ele não repita mais uma vez o ciclo.
Entenderam? Então tem 1000 anos. Parece muito, não é. Não é. Porque já está acontecendo uma transformação, uma vibração, uma troca. Já está acontecendo. Porque quando Deus trabalha, quando Jesus trabalha, que o governador do nosso planeta é Jesus, fala sobre ciclos. Já está acontecendo uma mudança vibratória no planeta Terra. Não é um milagre, é o final de um ciclo. Tudo no universo obedece a ciclos. Há ciclos de alguns segundos a bilhões de anos. Mas tudo obedece a ciclos. E a maioria deles são ciclos setenários. O que significa aí? De 7 em 7. De 7 em 7. Pode ser 7 segundos, pode ser 7 bilhões de anos, mais 7. Então, muito mais do que um número cabalístico, o 7 tem um outro significado. Perceba que todas as religiões trabalham com o 7. Nós temos muitas referências com o 7. Toda a estrutura da religião judaica é baseada no 7. Tudo que eles faziam era baseado no 7. Mas o 7 não é só um número cabalístico. Ele é o número perfeito dos ciclos temporais. O que significa isso? O número perfeito dos ciclos temporais. É o único número que a divisão dá exata. Ciclos. Eu estou falando em ciclos. Como assim dá exata? Dá 2 de 3,5. 3,5 é 2 mais 1 mais meio. Um o dobro do outro. Olha, interessante. Não acontece mais isso em nenhum número. Nenhum número você tem essa estrutura. 7, 2 ciclos de 3,5. O 3,5 é um ciclo de 2, um ciclo de 1 e um ciclo de meio, que é o dobro um do outro. Você termina um ciclo e começa outro. E aí você vê o dobro dele. Aí você começa de novo, vê mais um ciclo, o dobro dele. Então, a única divisão que dá. Então, a evolução das formas de ciclos, ele obedece o 7 porque os ciclos dão um número perfeito, ou uma divisão perfeita. Então, o universo ele é matemático? É. Toda a estrutura biológica segue uma sequência. Quem já estudou aqui sequência de Fibonacci no colégio vai entender o que eu estou falando. Tudo segue uma sequência, tudo segue uma ordem. Então, o universo ele é matemático, segue uma ordem, tudo é uma questão de ciclos. A nossa evolução e a evolução de todos os seres está baseada em ciclos. Mas o mais importante, voltando no Evangelho, os trabalhadores da última hora. Porque no primeiro milênio lá atrás, nós não tínhamos estrutura para sermos chamados. Nós não tínhamos estrutura psicológica, espiritual. Nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, na sexta. Fomos sendo chamados na sexta hora, na última hora. Os últimos serão os primeiros. É o tema do Evangelho da noite. É o tema do Evangelho. Aí ele traz uma parábola, e é interessante, toda vez que Jesus nos trazia uma parábola, olha um grande educador, um grande pedagogo, um grande mestre. Primeiro ele olhava em torno. Quais eram as referências? Quais eram as referências? Então, se ele estava falando com pescadores, ele criava uma parábola que tinha a ver com pesca. Se ele estava falando com agricultores, ele ia criar uma história, uma parábola que tem a ver com a realidade deles. Então, ele adequava a história de acordo com a realidade. Então, quando fala os últimos serão os primeiros, ele traz a história de um senhor da vinha que saiu cedo para contratar trabalhadores. Olha interessante, senhor da vinha, era um agricultor. Então ele pega vários trabalhadores rurais, vamos falar assim, daquela época, e ele começa contratando. Quem estavam nas primeiras horas disponíveis, às 7 horas da manhã? Era um dia todo de trabalho. Quem eram da segunda hora, às 9 horas da manhã? Quem eram da terceira hora, ao meio-dia? Quem eram da quarta hora? Até que chegou em nós, às 17 horas, e o dia termina às 18. Nós queríamos trabalhar, mas nós não tínhamos estrutura psicológica, espiritual, entendimento. Ainda éramos crianças espirituais. Ainda éramos pessoas muito mais ligadas a crenças do que a fé. Fé. Mas qual é a diferença entre crença e fé? Crenças são ideias
que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Uma espécie de boia psicológica de segurança para navegar no desconhecido mar da existência. Isso é crença. Nós não sabemos nadar, nos apoiamos de uma boia, ficamos flutuando. Isso é uma crença. Fé não. Fé, você sabe nadar. Você já aprendeu. Do seu jeito, da sua forma. Mas você não precisa mais de uma boia psicológica de segurança. Você crê porque crê. Essa crença, vamos dizer assim, entre aspas, é fruto de estudo, de pesquisa. Aí ela se transforma em fé. Então, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, Jesus, quando trazia as parábolas, ele colocava de tal forma uma metáfora, um simbolismo, para ultrapassar a barreira do tempo. Para ultrapassar a barreira do tempo. Então, nós pegamos a parábola hoje, que ele disse há 2000 anos atrás, e ela cabe perfeitamente na nossa realidade. Daqui 1000 anos, daqui 5000 anos, daqui 10.000 anos, nós vamos pegar a mesma parábola, só que com outro entendimento, de uma forma mais profunda. Então nós somos os trabalhadores da última hora. Éramos crianças espirituais, não tínhamos entendimento, éramos comodistas também, estavam muito mais preocupados com a matéria do que propriamente com as coisas do espírito. Mas chegou um momento que nós percebemos que nós precisamos cuidar do espírito, precisamos cuidar de valores imperecíveis, precisamos cuidar de nós mesmos. Então somos trabalhadores da última hora, estamos no Sabbat, estamos na última fase, no último milênio, onde é necessário um reencontro conosco mesmo, um processo chamado introspecção, introjeção, a busca por valores. Aí nós vamos nos decepcionar muito, mas muito, 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 porque nós vamos encontrar mais luz do que sombra. Olhando para nós mesmos, de uma forma honesta, de uma forma amorosa, nós vamos encontrar mais luz do que sombra. Muito mais luz do que sombra. Somos muito mais luzes do que sombra. Então o que nos apavora não é o nosso lado sombra, é o nosso lado luz. Das potencialidades que nós temos, das possibilidades que nós temos e que está à nossa disposição. Que está à nossa disposição. É difícil falar com Deus? Muito pelo contrário. A coisa mais fácil do mundo é falar com Deus. Na hora que nós quisermos, do jeito que nós quisermos, vestido como nós estamos, no lugar onde nós queremos. Coisa mais simples é falar com Deus e nem precisamos de intermediários. Não precisamos, com todo o respeito, claro, a todas as religiões, a todos os líderes religiosos, mas conversar com Deus nós não precisamos de intermediários, é só abrir as portas do coração, aí mora o perigo, porque nós não abrimos, então tem uma fechadura e Jesus nos deu a chave. Olha, interessante isso, é quando a gente fala do Sermão da Montanha, fala assim, Jesus nos indicou um tesouro, Kardec nos deu o mapa, mas caminhar é conosco. Entenderam? Kardec, doutrina espírita, nos deu o mapa. Jesus nos indicou um tesouro. Olha, existe um tesouro. A codificação espírita nos traz o mapa, mas o caminhar é conosco. O caminhar é conosco. Faz parte do nosso processo evolutivo, porque Deus nos ama infinitamente, intensamente. Ama cada um dos seus filhos. Aí eu gosto de uma frase que Emmanuel diz assim: Deus ama um verme e um ser humano e um anjo com a mesma intensidade. Olha, interessante isso. Deus ama um verme e um anjo com a mesma intensidade, porque os dois são seus filhos. Mas dá a cada um segundo o seu momento evolutivo, claro. Mas Deus ama muito os seus filhos, mas ama muito mais o caminho. Olha que decepção. Deus não altera o caminho para atender os nossos caprichos, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância. E o caminho entre nós e Deus é um caminho em linha reta. Tem aquela frase que diz assim: Deus escreve certos por linhas tortas. Não, Deus escreve sempre certo por linhas retas. Nós é que pegamos atalhos.
Os atalhos ficam por nossa conta. É uma linha reta, é a linha do amor, não faz curva. É uma linha reta. Quando você decide amar alguém, é uma linha reta. E entre nós e Deus, sempre vai existir o próximo. Sempre vai ter um intermediário entre nós e Deus, porque é onde nós colocamos o amor em ação. Quando eu coloco o amor em ação, eu encontro Deus. Para eu colocar o amor em ação, é por alguém, ou por alguma causa, ou por algum ser, não importa. Você coloca o seu amor em ação. Caridade nada mais é do que o amor em ação. Aí você encontra Deus. E para encontrar Deus é só colocar o amor em ação. Todos nós temos. Todos nós temos. Em abundância, inclusive. Mas muitas vezes está travado em preconceito, em orgulho e vaidade. E é aí que o Evangelho quebra. É aí que o Evangelho vai ampliando, vai quebrando esses preconceitos, vai nos mostrando que somos todos iguais, filhos do mesmo Pai, que nós vamos trocando de roupas, nós vamos trocando de personalidade, sem perder a individualidade. Vamos trocando as personalidades, mas sem perder a individualidade. Significa o quê? Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Interessante. Tenho muitas vidas? Não, nunca tive e nunca terei. Eu só tenho uma vida. O que eu tenho são milhões de existências. Anteriores a essa e posteriores a essa. Mas são existências, não são vida. A vida é uma só. Quando Deus nos criou, Ele nos deu a vida. Então a vida é uma. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que só temos uma vida. Ele tinha toda a razão quando ele disse. Mas temos milhões de existências. A vida é única, sem dúvida. Existe uma forma de destruir a vida? Não. Ela é indestrutível. Criação de Deus. Criação de Deus. Para o nosso crescimento, para a nossa evolução, mas principalmente para a nossa felicidade. Então o Evangelho fala dos trabalhadores da última hora, que somos todos nós. Lembrem do Shabat. Da última hora, das 17 horas, uma realidade mais próxima de nós e da importância do Evangelho no coração de cada um de nós. Uma boa noite a todos, meu muito obrigado.